Hebreus 7, e mais uma vez, várias vezes mencionado no livro de Hebreus, Melquisedeque. Melquisedeque. Hebreus 7. Melquisedeque, rei e sacerdote. Esse Melquisedeque era rei da cidade de Salém. Rei da cidade de Salém. É sacerdote do Deus Altíssimo. Quando Abraão estava voltando da batalha em que matou os reis, Melquisedeque foi ao encontro dele e o abençoou. Abraão lhe deu a 10ª parte de tudo o que ele havia tomado dos inimigos na batalha. O nome de Melquisedeque quer dizer, primeiramente, Rei da Justiça. E porque ele era rei de Salém, o seu nome também quer dizer Rei da Paz. Não se conhece o pai, nem a mãe, nem qualquer antepassado de Melquisedeque. E também não se sabe nada sobre o seu nascimento ou sobre a sua morte. Mistério, né? O cara aparece em Gênesis, aparece ali, não tem parente, não tem... A Bíblia sempre menciona, né? A árvore familiar ali, quem veio antes, depois, tal. E Melquisedeque estava ali ímpar, singular ali. Mas enfim, vamos lá. Não se conhece o pai, nem a mãe, nem qualquer antepassado de Melquisedeque. E também não se sabe nada sobre o seu nascimento ou sobre a sua morte. Por ser como o Filho de Deus, Melquisedeque, Jesus, curioso, hein? Por ser como o Filho de Deus, ele continua sacerdote para sempre. Vejam como Melquisedeque era grande. Abraão, o patriarca, lhe deu a 10ª parte de tudo o que havia tomado dos inimigos na batalha, conforme a lei de Moisés. Os sacerdotes, que são descendentes de Levi, têm a obrigação de receber do povo a 10ª parte de tudo. Eles recebem dos seus próprios patrícios, embora esses também sejam descendentes de Abraão. Melquisedeque não era descendente de Levi, mas recebeu a 10ª parte daquilo que Abraão havia tomado na batalha e o abençoou. Sim, abençoou o próprio Abraão, que havia recebido as promessas de Deus. Não há dúvida de que aquele que abençoa é mais importante do que aquele que é abençoado. Vocês conseguiram ver o sinal de interrogação na minha testa? Eu vou reler. Não há dúvida de que aquele que abençoa, quem dá, quem abençoa, é mais importante do que aquele que é abençoado. Criou tanto ponto de vista em relação a essa frase na minha cabeça que se eu começar a falar aqui eu vou fazer um vídeo de 15 minutos, então vamos embora. Vamos lá. Não há dúvida de que aquele que abençoa é mais importante do que aquele que é abençoado. No caso dos sacerdotes, a 10ª parte é recebida por homens, que um dia vão morrer. No caso dos sacerdotes, a 10ª parte é recebida por homens que um dia vão morrer. Mas, no caso de Melquisedeque, como dizem as escrituras sagradas, no caso de Melquisedeque, como dizem as escrituras sagradas, a 10ª parte foi recebida por alguém que continua vivo. Portanto, quando Abraão pagou a 10ª parte, Levi, cujos descendentes recebem a 10ª parte, também pagou. Pois Levi não tinha nascido e, por assim dizer, ainda estava no corpo do seu antepassado, Abraão, quando este se encontrou com Melquisedeque. Não entendi nada, mas vamos lá. Vamos reler. Pois Levi não tinha nascido e, por assim dizer, ainda estava no corpo do seu antepassado Abraão, quando este se encontrou com Melquisedeque. Agora, o déficit de atenção deu uma aliviada, ficou claro. Vamos lá. A lei que o povo de Israel recebeu se baseava no sacerdócio dos levitas. Ora,
Ora, se o trabalho dos sacerdotes levitas tivesse sido perfeito, não haveria necessidade de aparecer outro tipo de sacerdote, da ordem do sacerdote de Melquisedeque, e não da ordem de Arão. Pois, quando se muda o sacerdócio, a lei também precisa ser mudada. E o nosso Senhor Jesus, a respeito de quem são ditas essas coisas, pertencia a outra tribo, e nenhum membro dessa tribo jamais serviu como sacerdote. É sabido que, por nascimento, Jesus, o nosso Senhor, pertencia à tribo de Judá, e Moisés não disse nada dessa tribo quando falou a respeito de sacerdotes. É um mistério, hein? É um mistério. Melquisedeque é um mistério. Outro sacerdote como Melquisedeque. E tudo isso se torna bem mais claro. E tudo isso se torna bem mais claro, pois surgiu um sacerdote diferente, parecido com Melquisedeque. Ele não foi feito sacerdote pelas leis ou regras humanas, porém se tornou sacerdote por meio do poder de uma vida que não tem fim, porque as Escrituras Sagradas dizem: você será sacerdote para sempre, na ordem do sacerdócio de Melquisedeque. Assim, a regra antiga foi anulada porque era fraca. Vai falar isso para um judeu, né? Que a regra antiga era fraca, inútil, pesado. Assim, a regra antiga foi anulada porque era fraca e inútil, pois a lei não podia aperfeiçoar nada. Mas agora Deus nos deu uma esperança melhor, por meio da qual chegamos perto dele. Além disso, há o juramento de Deus. Não houve juramento quando os outros se tornaram sacerdotes. Porém, houve juramento quando Jesus se tornou sacerdote, pois Deus lhe disse: o Senhor jurou e não voltará atrás. Ele disse: você será sacerdote para sempre. Portanto, essa diferença também faz com que Jesus seja a garantia de uma aliança melhor. Jesus é a aliança perfeita. Há ainda outra diferença. Os outros sacerdotes foram muitos porque morriam e não podiam continuar o seu trabalho. Mas Jesus vive para sempre, e o seu sacerdócio não passa para ninguém. E por isso ele pode, hoje e sempre, salvar as pessoas que vão a Deus por meio dele. Porque Jesus vive para sempre a fim de pedir a Deus em favor delas. Por isso, Jesus é o grande sacerdote de quem necessitamos. Ele é perfeito e não tem nenhum pecado ou falha. Ele foi separado dos pecadores e elevado acima dos céus. Acima dos céus. Ele não é como os outros grandes sacerdotes. Não precisa oferecer sacrifícios todos os dias. Primeiro pelos seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. Ele ofereceu um sacrifício, uma vez por todas, quando se ofereceu a si mesmo. Último versículo 28, estamos em Hebreus 7, vamos lá. A lei de Moisés escolheu homens que são imperfeitos para serem grandes sacerdotes, mas pela promessa feita com juramento, a qual veio depois da lei de Moisés, Deus escolhe o Filho, que se tornou perfeito para sempre. Terminamos Hebreus 7. E eu preciso escutar umas pregação aí no YouTube sobre Melquisedeque. Então fiquei curioso. É isso aí, pessoal. Que Deus abençoe vocês. Uma excelente semana. É isso. Estou quase terminando a Bíblia aqui. Terminando o Novo Testamento, né? E a gente vê grandes homens de Deus, cheios do Espírito de Deus, cheios do Espírito Santo, mas um livro que não se desmente, ele sempre ressalta
a grandeza eterna, a perfeição de Jesus Cristo. A perfeição de Jesus Cristo. A hora que o bicho pegar, e às vezes o bicho pega, saiba para onde correr. Jesus. Jesus. Saiba para onde correr. Espero que esteja tudo muito bem na sua vida, mas às vezes, em todas as áreas, às vezes, o bicho pega, a provação vem. E a hora que você dobra o seu lindo joelhinho, seus 2 joelhinhos, se humilha e fala: Senhor, me ajuda que o bicho pegou, Ele vem e resolve para nós. Isso tem acontecido na minha vida, aconteceu ontem. Domingo, hoje é segunda, domingo, caiu a casa, aconteceu um negócio pessoal comigo, caiu a casa, assim, mas caiu a casa bonito. A aflição bateu, caiu a casa, falei, e agora, como é que eu saio dessa? Eu fui para um lugar isolado, tranquei a porta, ajoelhei ali onde eu podia ajoelhar e falei, Senhor, a casa caiu, eu não sei o que fazer. Agora é contigo, eu não sei o que fazer. E eu sei que 10 minutos a situação estava resolvida. A hora que não tem mais o que fazer, parece que Deus deixa a gente ir até onde a gente pode, né? A hora que não tem o que fazer, tu entrega para Deus. Simples assim. É isso aí, pessoal. Bora continuar, que Deus abençoe vocês. Forte abraço. Fique na paz. Ouça o Espírito Santo. Ore, implore, peça a presença do Espírito Santo na sua casa, no seu trabalho, na sua vida pessoal, na sua vida financeira, na sua saúde. Deus salva. Eu sou a prova disso. Que Deus te salve também, que Jesus te salve. Chama que Ele vem. Chama que Ele vem. Chama que Ele vem. Que Jesus te abençoe, meu irmão. Paz.